bem, Abel? Um abraço para você, para o Bertozzi, para o Celso, para o fã de esporte conectado com a gente. Desde já, um feliz 2025 para os amigos do Sport Center. Falando um pouquinho sobre o Flamengo e essa preparação para a temporada de 2025, ontem o clube apresentou oficialmente, lá no CT Jorge Alau, em Vargem Grande, o novo diretor executivo de futebol, o português José Boto, que concedeu uma longa entrevista coletiva. E a sua primeira atuação no mercado de maneira efetiva para qualificar o elenco do Flamengo pode não vir mais. O atacante de Burkina Faso, Lassina Traoré, jogador de 23 anos, que pertence ao Shakhtar Donetsk, em função de uma série de lesões, um histórico muito ruim recente, está desencorajando o Flamengo a fazer esse investimento. Um negócio que ontem era dado como quente, mas esfriou muito nesta terça-feira e o Flamengo já mapeia outras possibilidades no mercado. A intenção do clube é contratar um lateral direito, um meio-campista e 2 reforços para o ataque. Dentre vários temas abordados nessa entrevista coletiva de apresentação do José Boto, um deles chamou a atenção. O dirigente português disse que o futebol brasileiro precisa repensar a maneira como trabalha as divisões de base. Sempre é importante lembrar que ele foi contratado para ser o diretor executivo não só do futebol profissional do Flamengo, como também das categorias de base do clube. E na avaliação de José Boto, o futebol brasileiro está perdendo relevância porque os talentos que antes surgiam com frequência por aqui não surgem mais. E parece que querem fazer jogadores como na Europa. E isto é um erro. Eu acho que há que voltar um pouco atrás àquilo que foram as raízes e os fundamentos do futebol brasileiro, dar essa liberdade aos jovens atletas de errarem, de experimentarem, de não estarem agarrados a sistemas táticos e a coisas assim, porque depois, a partir de uma certa altura, vão ter tempo para isso. Agora, é fundamental, na minha ótica, que se mude a forma como se forma jogadores no Brasil. Vocês estavam bem, foram copiar a Europa e, neste momento, estão mal. Não produzem tanto talento como há 10 anos, 15, 20, 30. E isso é algo que eu acho que vamos ter que mudar aqui. Cabe pelo menos a reflexão, né? Depois do que disse aí o português José Boto, o novo diretor executivo de futebol do Flamengo, que promete fazer um trabalho muito forte também na formação de atletas da base do clube. O Flamengo já tem uma grande tradição de revelar jogadores nas suas categorias inferiores. Além desses nomes que nós falamos em relação a reforços, o Flamengo terá de volta 2 jogadores que estavam emprestados. O atacante Thiaguinho, que estava no 13 da Paraíba, e o zagueiro Pablo, que era do elenco do Botafogo, mas praticamente não jogou com a camisa alvinegra. Ambos vão ser reincorporados ao elenco principal com o comando do técnico Felipe Luiz. Abel. Legal, Rafael Marques trazendo aí informações do Flamengo e o José Boto, o novo homem forte do Flamengo, futebol de base, principalmente o futebol profissional, falando muito sobre a influência do futebol europeu na formação dos jogadores brasileiros. E a gente tem na nossa tela a presença de muitos técnicos estrangeiros no Brasileirão desde 2019, quando foram 2. O principal deles, o Jorge Jesus, campeoníssimo, né? Ele era o português que aparece ali. Em 2020 já foi para 7 estrangeiros com 3 portugueses, depois 8 estrangeiros, 2 portugueses, e vai aumentando o número de portugueses, óbvio. Também influência do sucesso do Jorge Jesus, do Abel Ferreira, mais clubes vão indo atrás de técnicos portugueses. Em 2022 já foram 5, num total de 11 estrangeiros, 9 no ano passado, um total de 15 estrangeiros e 6 agora em 2024, 13 estrangeiros. Muitos argentinos, muitos portugueses e técnicos de outras nacionalidades também, como uruguaios, inclusive um venezuelano que treinou o Atlético Mineiro. Mas enfim, o José Boto já chegou abalando, falando não só sobre o Flamengo, mas sobre o futebol brasileiro, professor. Não é uma visão só deles, né? Não é uma visão só de estrangeiros. Muito se fala também, inclusive do Brasil, a respeito dessa questão da liberdade nas categorias de base, que os jogadores não têm. Uma categoria... Sai muito cedo também. Sai muito cedo. Acho que o que o Boto pode fazer, nesse sentido, é uma categoria de base profissional do Flamengo, como tem, por exemplo, o Palmeiras. O Palmeiras já teve frutos aí muito interessantes. Quando você pensa num Endrick e num Estevão em sequência, eu não estou nem falando do Gabriel Jesus, e o Palmeiras que não tinha essa tradição que o Flamengo tem
o mantra, né? Craque o Flamengo faz em casa. Então, acho que é uma boa oportunidade de se fazer isso na prática, porque o que o Boto falou não é muita novidade, eu quero saber como. Brasileiros também falam isso. Nós falamos isso a respeito da falta de liberdade na base. Algumas posições, inclusive, sumiram por falta de liberdade para os garotos na base. A primeira delas foi o ponta-direita antigo, aquele autêntico, que é para a linha de fundo, os 2 pontas. Depois nós falamos da ausência do meio-campista. Mais recentemente, de centroavante, lateral. Você vai falar o time inteiro, hein? E coisas específicas como as cobranças de falta, a gente está vendo muita coisa sumir do futebol brasileiro e que era espontânea, era do jogador brasileiro, né? Ele, como português, acho que está até mais assustado. No exterior também se fala muito disso, nos grupos de discussão, a gente tem grupos de discussão com jornalistas, eu tenho grupos de jornalistas latino-americanos e eles falam, olha, vocês não têm mais os extra-classes que tinham, vocês têm bons jogadores que o resto do mundo também tem. Então, eu acho que esse é um dos desafios do Boto, já que ele também abraçou para si aí a questão da base, né? Ele já chegou abraçando tudo, né? Assim, eu quero que essa discussão, eu acho a discussão válida, importante, eu quero que ela seja, que ela saia da superfície, que ela seja menos superficial, menos de frase feita, e que ela possa entrar mais em detalhes. Até porque, quando você fala em modelo europeu, qual é o modelo europeu? Porque a Europa é um continente vasto e diverso, assim como o Brasil é um país vasto e diverso. E no Brasil existem diferentes modelos de formação. O professor citou o Palmeiras e eu acho super, super válido olhar para o Palmeiras como diriam hoje, né, para ser um case. Um case. Um caso de sucesso, né? Um clube que forma muito para vender também. E é uma outra questão, e o Breyer tocou sobre isso no Linha de Passe ontem, né? A gente vive um modelo de formação que, por necessidade econômica, é um modelo formador. Então, queira ou não, o clube hoje ele tem que formar o jogador pronto para o mundo. Pronto para chegar amanhã e não ter que passar 2 anos lá fora aprendendo sobre coisas básicas de tática. Então, hoje, sim, na base você tem que saber o mínimo, né? A vida não pode ser só isso, mas você não pode ser um total alienado do funcionamento de um time de futebol também. Então, eu acho que você nem tanto ao mar, nem tanto à terra, você tem que achar um meio do caminho, ele tem que achar qual que é o modelo que funciona para o Flamengo, que hoje talvez seja um clube que não depende tanto de venda de jogador para o seu modelo. Todo clube brasileiro, em alguma escala, precisa de vender jogadores, mas o Flamengo não está o Flamengo está no topo da cadeia alimentar. O Flamengo hoje pode se considerar um clube comprador. Um clube pode olhar, inclusive, para o mercado internacional e comprar jogadores. Então, ele pode se permitir falar, se eu conseguir revelar um craque amanhã aqui, eu não preciso vender para o primeiro que aparecer, eu posso moldá-lo para tê-lo da maneira que eu penso nele no meu time. Enfim, eu acho que ele conhecendo com mão na massa, porque a visão de fora às vezes é uma e quando você chega é outra, talvez ele possa enriquecer mais esse debate. Por um primeiro momento, eu achei que ele colocou a discussão num tema de maneira superficial, que acho que, por enquanto, não passa de frase feita e depois ele pode acrescentar mais vivendo o dia a dia. Né? Achei interessante o comentário do Léo no início em relação ao futebol europeu, e nós aqui nos canais ESPN transmitimos várias ligas, porque, por exemplo, você vai falar futebol europeu como uma coisa só, você não pode comparar, por exemplo, uma escola holandesa com uma escola italiana, só para citar duas, bem diferentes, né? Assim como o futebol brasileiro também não é uma coisa só. Afinal, o melhor do mundo, segundo a FIFA, acabou de sair do Flamengo. Em termos históricos. Aí, outro dia, ele estava... O Vinícius Júnior era um garoto... Então, quando ele fala, hoje estavam bem, hoje estão mal. Eu queria isso mais baseado em dados também. Também. Quando você olha e vê a quantidade de exportação de jogadores brasileiros, o Brasil continua sendo o país que mais exporta jogadores hoje. O jogador brasileiro ainda é um jogador de grife mundial. Né, os clubes, aliás, o Shakhtar, onde ele trabalhou, o que o Brasil deu de matéria-prima para o Shakhtar durante muito tempo, né? É o trampolim para outra Europa também, a que ele se referiu. Eu também acho que ele ficou muito do o quê e pouco do como. Como é que vai fazer isso? O que vai mudar? Isso passa por várias coisas, desde a questão técnica até, por exemplo, preparar os garotos para falar em outras línguas. Clubes que se estruturaram para vender jogadores jovens já preferem que os jogadores sejam conhecidos pelo sobrenome, que às vezes tem uma similaridade com principalmente nomes em italiano e espanhol, que facilita a venda. Isso passa por uma série de coisas, né? Tanto do ponto de vista pessoal, da formação do cidadão, que também é muito importante, a gente fala muito pouco da formação do cidadão no Brasil. Inclusive, a questão de você ter um passaporte europeu
Isso já é colocado em currículos de garotos de 14, 15, 13, 14, 15 anos que estão procurando o clube procurando, faz aquele vídeo com jogadas e já coloca lá, passaporte italiano, caso tenha português. Sim, e mesmo a cultura do dentro de campo, de aceitar um banco de reservas, aceitar uma movimentação durante o jogo que peça para que você volte para marcar, que é um grande problema do jogador brasileiro. Quando está lá, ele faz. Quando está aqui, ele não quer. Eu falei, professor, da parte que eu acho que a gente precisa debater mais. Uma coisa que eu acho que ele acerta em cheio na chegada, que é falar... Cara, assim, não tem farra aqui, sabe? Quem não é do futebol não tem que estar junto com delegação em hotel, sabe? O dia a dia do clube, o futebol é sagrado, né? É menos Gávea e mais ninho do urubu, né? Porque o Flamengo, com um clube que movimenta o orçamento, sabe? Um clube que movimenta na casa do bilhão, é muita política interna ainda, sabe? É muito corredor ali, pensa em que situação um cargo tão importante como a gestão do futebol é para alguém que fez mais política interna, né? Então, acho que o Zé Boto ele chega para ser... Não, eu tenho aqui o meu currículo no futebol, mas, mas o conselheiro isso... O conselheiro nada, entendeu? Acho que acho para ele deixar isso muito claro no dia a dia e desde o primeiro dia já colocar assim, eu acho que foi uma coisa muito importante.